Louvado seja Deus, né, por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? E também para nós aprendermos, né, irmãos? Nós viemos aqui, nós aprendemos, né, com cada oportunidade, com cada palavra dita aqui. Deus está falando conosco, né? E Ele vai continuar falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Eu peço os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Confesso que eu não vou demorar, irmãos. Quero entregar somente aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou estar demorando, são poucas palavras, mas que Deus possa falar conosco nesta noite, amém? Aqui, né, o verso 14 e o 15, a sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Aleluia, Senhor. O tema desta mensagem, desta noite é o Deus que vê e resolve os nossos problemas. Então, Ele vê e Ele resolve os nossos problemas. Amém, irmãos? Então, irmãos, o tema é o Deus que vê e resolve os nossos problemas. Como foi falado nesta noite. Mas também tem um segredinho, irmãos. É nós estarmos na presença do Senhor, né? Nós precisamos estar na presença do Senhor para nós estarmos recebendo as bênçãos, as vitórias, as maravilhas dele sobre nossas vidas. Então, irmãos, aqui, né, Deus sempre vê a situação do seu povo. Sempre vê. Não pense você que Deus não esteja te contemplando, né? Ele contempla as nossas atitudes, sejam boas, sejam más, Deus está nos contemplando, né, o tempo todo. No passado, irmãos, Deus viu e resolveu o problema do seu povo lá no Egito. Quando Deus tira o seu povo do Egito e leva lá para o deserto, o povo de Deus ficou lá 40 anos. E não faltou nada, não faltou roupa, não faltou calçado, não faltou água e não faltou comida para eles. Então Deus sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto. E muitas das vezes, irmãos, nós, né, pensamos que Deus não está vendo as nossas dificuldades, que Deus distanciou da gente, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas não, irmãos, Ele contempla cada oração, Ele contempla cada pedido, cada dificuldade de cada um de nós. Ele está nos contemplando. Isaías 53, 4, na parte A, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Então, a cura, irmãos, profetizada através da expiação de Cristo, claramente nos ensina que a cura física está incluída na obra expiatória de Cristo, né? Não é somente a cura espiritual, mas a cura física também está incluída. Nós vemos, né, no decorrer da Bíblia, do Novo Testamento, sobre a trajetória de Jesus e como Ele tem curado as pessoas. Cada pessoa que tem procurado Ele tem dado a resposta. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente não recebe de Deus, né, alguma coisa que a gente está pedindo, porque nós não estamos falando com Ele. Nós não estamos depositando os nossos problemas, as nossas dificuldades para Deus. Às vezes queremos resolver da nossa maneira e esquecendo que há um Deus
que tudo pode sobre nossas vidas, amém? Aleluias. Vejam bem, né, irmãos, lá quando fala nas nossas enfermidades, lá em Isaías, aqui eu fui pesquisar sobre a enfermidade e dores. Em hebraico significa especificamente aflição física. Então, claramente nos mostra que Deus, Ele cura as nossas, né, aflições físicas, nossas enfermidades físicas. Mateus 17 nos diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, aí em Mateus 8:17, nós podemos ver que a profecia de Isaías está sendo cumprida quando Jesus cura as pessoas de doenças humanas, né? E de outras necessidades físicas. Então, a palavra do Senhor está cumprindo. Quando foi profetizado lá em Isaías, há 8 séculos, né, atrás, antes de Jesus, já foi profetizado o sacrifício vicário de Jesus sobre a cruz. E Ele morreu por nós para nos salvar, para nos libertar de todo mal e também para nos curar de qualquer enfermidade sobre a nossa vida. Basta nós crermos e confiar no Senhor, que nós recebemos as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Deus é o Deus que vê os nossos problemas. Ele sempre está vendo os nossos problemas, né? Voltando no texto que foi lido em Mateus, aqui no verso 14 diz: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Então, quando Jesus entra na casa de Pedro, ele vê que a sua sogra estava doente, estava acamada e passando mal. Então, quando Jesus entra na casa, ele vê. Imediatamente, Jesus a tocou. Eu creio que foi imediatamente Jesus a tocou, né? Porque Deus é o Deus que resolve os nossos problemas, né? Então nós podemos ter certeza disso, irmãos, que Deus é o Deus que tudo vê, mas Ele também, Ele resolve os nossos problemas. No versículo 15, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-as. Quando aquela mulher recebeu a cura, ela passa a servir Jesus e aqueles que com ele estavam. Aqui mesmo fala, né? Levantou-se e serviu-os. Então ela foi servir a Jesus e todos que estavam sobre a casa. Aí, irmãos, tem muitas pessoas, né? Aqui não entre nós, irmãos, né? Eu creio que não. Que nós estamos aqui hoje, a igreja linda, repleta, né? De irmãos para o adorar. Mas tem tantas pessoas que recebem do Senhor uma cura e viram as costas para Jesus. Tem tantas pessoas que querem o dono da bênção, mas não, que querem a bênção do Senhor, mas não querem o dono da bênção. Eles viram as costas para o Senhor. Muitos procuram, né? A igreja entra aqui, procurando receber algo do Senhor. E o nome de Senhor Jesus está aqui. O Senhor está aqui. É o nome dele. E ele o concede. Só porque saindo para fora da porta, ele abandona quem o curou. Então, irmãos, louvado seja Deus. Nós temos um exemplo em Lucas 17, onde narra a história dos 10 leprosos. Todos aqui conhecem essa história, né? Então, eram 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Deus.
Somente um voltou para glorificando, prostrou aos pés do Senhor, agradecendo pela cura. Os outros se foram embora, não quis saber de Jesus, né? Deus tem visto o teu problema e o meu problema. Deus tem visto. Como eu já disse, irmãos, Ele conhece, mas Ele quer ouvir de nós a nossa voz, colocando as nossas aflições, as nossas dores para Ele, colocando sobre tuas mãos. Porque Deus fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com o Senhor através da oração. Aleluia, Jesus. O Deus que vê o problema também pode resolvê-lo. Que possamos, irmãos, entregar para Deus todas as nossas aflições e ter paciência em esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso tempo não é o tempo de Deus, as nossas palavras não são as palavras do Senhor. Ele tem o tempo dele. Muitas das vezes a pessoa desanima e fala assim: o Senhor não me deu, não me respondeu, não me deu, né, a cura, o que eu estou precisando. E quer no tempo da gente. E Deus tem o tempo dele sobre nossas vidas. E Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para ti. Às vezes a gente pede algo do Senhor que não vai fazer bem sobre nossas vidas. Deus conhece. Ele vai nos conceder aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. Irmãos, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Então, irmãos, aqui todo mundo conhece, né? Em Mateus 19, 26, ali Jesus diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Todos conhecem a história do jovem rico que foi falar com o Senhor. E ele disse para ele não adulterar, para ele não matar, para ele não roubar. Senhor, tudo isso eu faço. Jesus vira para ele e fala assim: então vende a sua fazenda e reparte com os pobres. Ele entristeceu porque ele estava apegado a bens materiais. Então, irmãos, aí os discípulos foram questionar ele, né? Questionar quando Jesus fala que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino do céu, né? Aí Jesus fala que olha para eles e diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Deus é o Deus do impossível, irmãos. Vamos sair daqui nesta noite crendo que Deus tem vitórias para nós, acreditando que aquilo que nós necessitamos, Deus vai nos conceder, aquilo que vai fazer bem a nós, aquilo que a gente tanto tem pedido ao Senhor, Ele vai nos conceder, em nome de Jesus, aleluias. Amém, igreja? Aleluias. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter tido essa oportunidade, de ter feito esse chamado na minha vida, de estar aqui, né? Estou iniciando agora, mas eu creio que tem muito mais sobre a minha vida. Quero agradecer, né, ao meu pastor por confiar de eu trazer esta mensagem nesta noite, porque a responsabilidade é grande, irmãos. Aqui eu tenho que ouvir a voz do Senhor e está falando que o Senhor falou comigo primeiro para mim estar passando para a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.